época não são apenas, né, aqueles mais conhecidos como Pedro, Tiago, João, mas hoje, na nova aliança, todos aqueles que guardam os mandamentos, guardam a palavra do Senhor, que um dia nasceram de novo, através do Espírito Santo que está sobre nós, sobre a terra, nós somos discípulos de Jesus. Então, quando os discípulos vão de cidade em cidade, eles vão com uma mensagem. E a mensagem dos discípulos não era igual a mensagem que você ouve na igreja hoje. Talvez você ouviu apenas essa mensagem. Porque hoje a mensagem que se ouve é: venha ganhar a sua vitória, venha receber a sua bênção, venha que você vai ser próspero e abençoado. Mas a mensagem que os discípulos pregaram, a mensagem que Jesus mandou comunicar era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque hoje nós vivemos, querido, um evangelho muito superficial. E às vezes a gente pensa que o evangelho é mudança de comportamento, né? Eu bebia, hoje não bebo mais. Eu fumava, hoje não fumo mais. Eu me prostituía, hoje não me prostituo mais. Claro que isso é uma parte do evangelho, da transformação. Mas o evangelho não é apenas uma mudança de comportamento. Porque tem muito ateu que se comporta melhor do que muito crente. Tem outras religiões espíritas que fazem coisas boas, que dão alimento, que dão quentinha, que dão roupa, que assistem as pessoas nas suas misérias. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma mudança de comportamento, mas é a própria vida do Deus vivo e poderoso habitando dentro de nós. Então é uma transformação de alma, de corpo e de espírito. Na verdade, quando Deus vem, Ele vai nos levar para um lugar onde nós não conhecíamos. Porque o reino de Deus é um reino espiritual e Deus é espírito, amém? Amém. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em... Então, se eu adoro o Pai, precisa ser primeiro em espírito e outro em verdade. Né? E quando os discípulos chegam e dizem arrependei-vos, às vezes a gente prega o evangelho apenas da restauração, né? O evangelho que nós estamos acostumados a ver na TV, o evangelho que nós estamos acostumados, os evangelhos das campanhas, trabalham apenas com a restauração. Ah, vem para cá porque você vai ser transformado. Amém por isso. Mas o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus é o evangelho da prevenção, né? Porque Deus não quer apenas consertar, depois de a gente fazer a bobagem toda, o nosso erro. Claro que às vezes é necessário e Deus faz, amém? Por isso que eu estou aqui. Mas o evangelho do Senhor Jesus é de prevenção. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, bendito você será no campo, bendito você será na cidade, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, bendita será a tua geração. Ou seja, nós precisamos entender e executar a palavra dele. Mas, se o nosso evangelho for apenas venha receber de Deus, talvez a gente não vai conseguir alcançar todas as pessoas. Porque como eu vou falar para um rico que tem uma mansão, que tem um carro, que tem na sua garagem o carro mais top que você possa imaginar, que ele precisa vir para Jesus abençoar a vida dele? Como que eu vou falar para ele: olha cara, você precisa vir porque Deus vai te dar uma vitória? Ó, o cara tem tudo, o cara tem casa, tem carro, tudo que a gente às vezes sonha em ter. Mas a grande maioria não entende que esse evangelho não é apenas para o pobre, para o miserável, que está lá na lama, no lamaçal, agora precisa de Jesus, o coitado. Né? Mas esse evangelho é para rico, para pobre, para todas as cores e raças. Todos que estão sobre a face da terra só serão salvos, só serão restaurados através das boas novas que é Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que veio fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer, aquilo que a nossa força humana não pode fazer, porque ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém é salvo pela sua bondade. Ninguém é salvo pelas suas ações. Eu costumo dizer, olha, quando a gente estiver no nível top de oração, quando a gente estiver no nível top de jejum, quando a gente estiver no nível top de palavra, de entendimento, de sabedoria de Deus, ainda que nós estejamos nesses níveis top, nós continuaremos sendo indignos da presença dele. Porque nós não somos merecedores, nós não somos capazes de, por si só, agradar o coração do Pai. Por isso que ele deixou o Espírito Santo.
para Ele nos convencer, para Ele nos transformar, para Ele nos guiar ao Pai. Amém? Então quando os discípulos vão, eles vão de cidade em cidade e falam, olha, vocês precisam se arrepender. Aí Jesus fala, mas a cidade que não ouviu vocês, vocês virem as costas e seguem o caminho de vocês. Porque até o pó que será lançado no dia do julgamento, haverá mais graça para Sodoma e Gomorra do que para ela. Então a gente precisa entender que não é só, eu preciso ganhar Jerusalém primeiro, depois para ir para Samaria, depois para ir para a Judéia, os confins da terra. Jesus não estava falando de uma ordem. Ele estava falando, pregue em Jerusalém tanto na Judéia como na Samaria, como no confim da terra. Você não precisa ganhar sua família toda, agora eu vou ganhar meu vizinho. Não, não. É impossível isso. A gente tem que entender uma coisa. Deus falou, olha, Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de nascer, tempo de morrer. Mas só tem uma coisa que a Bíblia fala para fazer em tempo e fora de tempo, que é pregar a palavra dele. Pregue a palavra em tempo e em fora. Ou seja, a vida de vocês precisam ser a manifestação do Cristo vivo. O Cristo encarnado em vocês. A vida de Cristo precisa ser uma realidade dentro de vocês. E quando os discípulos iam nessas cidades, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Por quê? Porque eles estavam dando uma amostra daquilo que será no céu. Os sinais, os prodígios, a cura que Deus faz nos seres humanos é para um propósito. A sogra de Pedro estava enferma e Jesus chega na casa dela e cura aquela enfermidade, a febre vai embora e ela se levanta e passa a servir. Ou seja, tudo que Deus faz em nós é para um propósito, é para que nós venhamos glorificar o nome dele e servi-lo e honrá-lo e viver uma vida onde nós proclamamos o nome dele através de ações. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então quando os discípulos estão lá expulsando demônios e de repente eles cumprem lá o propósito e voltam para Jesus e chegam felizes da vida dizendo, rapaz, eu estou muito feliz porque no seu nome, Jesus, nós expulsamos demônio. No seu nome nós curamos os enfermos. Estamos muito alegres por isso. Aí Jesus fala, olha, alegre-se não porque pelo meu nome os demônios se sujeitam, mas pelos vossos nomes, pelo nome de vocês estar escrito no nome dos céus, no reino dos céus. O nome de vocês estão no reino dos céus, então vocês são embaixadores desse reino. Mas a alegria de vocês precisa estar nele, não naquilo que vocês estão fazendo. Mas o que eu quero frisar para encerrar Jesus disse, eu dei poder para vocês expulsarem demônios. Eu dei poder para vocês curar os enfermos. E em meu nome, dano nenhum vai causar vocês quando vocês fizerem isso. Mas essa palavra, que nós temos autoridade sobre demônios, está quando os discípulos estão fora do templo. Quando os discípulos estão numa missão de ir. Amém? Amém. Jesus lança essa palavra com os discípulos fora, com os discípulos indo, com os discípulos nas casas, nas ruas. Aí sim, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Não quando a gente está na igreja fazendo batalha espiritual, na nossa própria casa, em quatro paredes. Ah, demônio, eu te repreendo. Ah, demônio, sai daqui. Não, não. É aqui, é nesse lugar que nós manifestamos o reino de Deus e o que o demônio é manietado. Através da igreja na rua. Através da igreja cumprindo o ID, cumprindo o papel dela. Aí quando os discípulos estavam lá, na cidade, pregando, curando, fazendo o que Deus, ou seja, Jesus havia mandado fazer, aí Jesus fala, eis que eu via Satanás caindo como raio. Ou seja, territórios são libertos de potestades, de principados, quando a igreja sai, quando a igreja vai, quando a igreja cumpre o propósito de tocar aqueles que vão abrir as suas portas. E se abrir as portas, a paz repousa naquele lar. Mas se não abrirem, não perca tempo. Vá para outra casa, vá para outra cidade. Porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E que o Senhor, o Espírito de Deus, levante trabalhadores, homens e mulheres que reconhecem que não são nada, que não conseguem ser salvos por si só, que não conseguem ser bons por si só, mas através dele, através da vida dele,
conseguem manifestar essa glória, essa presença que existe na vida daqueles que são seus. Amém? Eu quero dar a oportunidade para o pastor